presidente, Dr. João de Lima Teixeira, em nome de quem eu cumprimento os demais membros desta mesa, e agradeço a gentileza desse convite. Eu sempre me sinto honrado, sobretudo porque me dirijo a um auditório especializado sem ter a correspondente especialização. Eu não sou um advogado trabalhista, não é este o meu ramo de atividade profissional. No entanto, o desafio sempre inquieta e, ao mesmo tempo, me põe tenso, a ponto de acabar aceitando convites como este. Eu gostaria de começar com uma pequena lembrança de uma palavra de Aristóteles, na Antiguidade. Na política, Aristóteles comenta justamente o fenômeno do trabalho e diz que o trabalho é absolutamente necessário à vida e à sobrevivência. É inevitável. Diz ele, talvez, no entanto, nós pudéssemos imaginar que um dia as fiandeiras começassem a trabalhar sozinhas, as colheitas se fizessem também sozinhas. Isso seria uma grande mudança, diz ele. Mas, certamente, uma sociedade desse gênero seria uma sociedade de deuses. Isso ele disse no século III a.C. Bom, hoje nós sabemos que a técnica que se interpôs entre a realidade que nós vemos e observamos e a realidade de uma era em que nós interagimos até, e frequentemente, com máquinas, como se fossem seres humanos, isso ganhou uma tal dimensão que mal nós podemos nos reconhecer, por assim dizer, no mundo como nós fizemos durante séculos a fio. Ser humano é ser molecular. Mas quando a gente vê no vídeo de um computador e nos vemos ali e conversamos, nós percebemos que nós não somos moleculares. A virtualidade das imagens no computador, elas são também realidades irredutíveis a moléculas. A tecnologia altera o antigo mundo visível. A natureza revelada pela técnica seria ainda a mesma que sempre nós conhecemos. Antigamente, o exercício virtuoso da amizade nos fazia melhores amigos. Será que hoje uma conversa pela internet modifica, de algum modo, a virtude da amizade? A questão que se propõe nessa era da informação é que a vida ganha em complexidade, sem dúvida. Por exemplo, nós admitimos que hoje que o coração que ainda se move não mais define como vivo o ser humano, cujo cérebro ainda funciona. Morte cerebral. Como se a fronteira da vida e da morte passasse a conhecer linhas limítrofes antes absolutamente insuspeitadas. Quem seria capaz, há anos atrás, de imaginar que uma célula embrionária dentro de um vidro ainda estaria viva
viva. Mas em que sentido? Há poucas décadas, a família funcionava como um filtro privilegiado de informações sobre o mundo. A escola era uma experiência até tardia, em geral, após os 6 anos de idade. Bom, hoje, o mundo quase pós-televisão, esse mundo da computação, dos games, da possibilidade de baixar programas, acesso fácil à internet, a gente percebe que nem a família, nem a escola conseguem ser os filtros de informação. Vivemos numa época na qual os modelos de identidade bem definidos estão falidos. Ninguém sabe dizer hoje, com precisão, o que seja ser homem, ser mulher, ser adulto, ser adolescente. É difícil nós lidarmos com isso. Bom, nós temos que reconhecer que a técnica que se interpôs entre a realidade que vemos e a realidade que observamos, mediante esse, entre aspas, microscópio digital que nós chamamos telefone celular, ganhou uma tal dimensão que nós mal podemos nos reconhecer no mundo. E quando nós falamos hoje em meio de comunicação, meio não é mais instrumento, é antes ambiente, uma espécie de instrumento em extensão, porque, afinal, nós acabamos sendo o que somos em rede. Não dá mais para escapar disso. Como é que a gente pode entender essa era, essa nova era? Bom, para entender essa transformação, e do ponto de vista humano, eu gostaria de propor uma metáfora, a força antropológica das mãos. Nós podemos dizer que uma primeira, que seja, entre aspas, revolução industrial da humanidade, aconteceu com a invenção da ferramenta como extensão da mão. A pedra lascada, o cajado de madeira, a ponta da flecha. Esse mundo ferramental foi, durante milênios, um artifício fundamental para ser humano. Nós podemos chamar esse sujeito de homem-ferramenta. O homem-ferramenta era aquele que fazia de si mesmo o que ele era. O carpinteiro não era alguém que apenas fazia mesas, mas a sua atividade o fazia carpinteiro. Nesse mundo de milênios, na antiguidade clássica, no Ocidente, nós vimos aparecer a cidade e a casa, a polis e a oikia. No plano da casa, da oikia, o homem era aquele ser que labutava, labor. O labor era a forma de reação do ser humano às necessidades da natureza. Não era propriamente o que a gente poderia chamar de trabalho, mas era aquilo que, uma espécie de atividade sem fim, nos fazia viver. Nesse âmbito, a antiguidade conheceu a distinção entre senhores e escravos. Os escravos realizavam o labor. Os senhores eram aqueles que escapavam dessa situação, ou pelo menos não se submetiam a essa situação, e compunham um outro âmbito social, onde a distinção entre o público e o privado. No interior da casa, o privado; na polis, o público. Na antiguidade, essa atividade pública, a ação, ganhava
todo o respeito. Era isso que dignificava o homem. Donde, no passado, a importância conferida ao ócio. Escola em grego, ócio. O ócio dignificava o ser humano, que em outros momentos, no entanto, se dedicava ao necócio, ao negócio, que não tinha a mesma dignidade. Entre uma coisa e outra, surgia então a necessidade do trabalho. O trabalho era uma atividade intermediária, por assim dizer. Uma atividade eminentemente finalística, era necessária para que a polis se constituísse, o arquiteto era fundamental, para que as leis se formassem, elas davam a fronteira e a condição da cidade. O trabalho era, por assim dizer, uma atividade previsível, uma relação meio e fim. O produto era o seu resultado. O produto era um resultado diferente do labor. No labor, o resultado era consumo. Enfim, aquilo que se produzia se consumia, e aquilo que se consumia voltava a ser labor. Um metabolismo diferente. Não era disso que se falava. No trabalho, não. As coisas se produziam e ganhavam uma vida própria. Era isso que criava, por assim dizer, o mundo humano. A ligação do ser humano com esse mundo que ele ia construindo pelo trabalho que, por assim dizer, não cultivava a natureza, mas interferia na natureza. Para ter a mesa era preciso cortar a árvore. A ligação do ser humano com o trabalho, ou pelo trabalho, com o mundo, fazia com que o ser humano visse as coisas à distância. Por exemplo, aquilo que os romanos chamavam de propriedade era uma relação quase imediata do homem com o solo. Não se conhecia propriamente no mundo antigo aquilo que depois nós viemos a chamar de direito do trabalho. Ok, no século XIX, um pouco anacronicamente, os historiadores Savigny, entre eles, recriaram o direito romano. Mas, na antiguidade, não era bem assim que as coisas funcionavam. O mundo, por assim dizer, era algo que se apresentava, por força do trabalho, como algo distinto do ser humano, e era assim que nós percebíamos o mundo. A palavra latina matéria nos dá uma boa ideia de como é que a gente via o mundo. Matéria, que era uma palavra que traduziu o grego hyle, originalmente significava madeira. Madeira no sentido próprio, isto é, madeira no sentido daquilo que era estocado nas casas. Isso era matéria. Portanto, nada abstrato, algo que era estocado. E, nesse sentido, como era estocado, alguma coisa amorfa, esperando uma forma, uma morfé, esperando uma forma. Isso criou, desde a antiguidade, nesse mundo do homem-ferramenta, essa dualidade entre forma e matéria, que atravessou a filosofia, a ciência, também durante séculos e séculos. Nesse sentido, a madeira ficava esperando o carpinteiro para lhe dar forma. Daí, talvez, para entendermos isso, a expressão estofo, estofar. Era alguma coisa que eu colocava dentro de uma forma e, com isso, criava alguma coisa nova. Essa percepção do mundo atravessou séculos, milênios, de certo modo nos acompanha até hoje, ela não desaparece totalmente.
Mas talvez nesse momento a gente possa pensar na segunda revolução industrial. Eu estou usando a palavra revolução industrial não no sentido que usualmente se usa. Nós estamos na quarta, eu estou falando da segunda nesse momento. Essa segunda tem uns 200 anos, mais ou menos, pouco mais de 200 anos. E surgiu com a invenção da máquina. A máquina não é ferramenta, mudou o mundo. Mudou o mundo porque alterou a relação entre o homem e a sua extensão. O homem ferramenta e a sua extensão. Dando origem àquilo que nós chamamos de fábrica. O mundo da fábrica já é um mundo diferente. É o mundo do homem-máquina. E assim ele foi chamado, no século XVII, XVIII, homem-máquina. Não é o homem-ferramenta. O homem-máquina é uma espécie de ferramenta projetada e construída a partir de uma teoria científica. E é isso que passa a dar sentido à existência humana. Ou seja, nessa segunda revolução industrial, o homem não é mais aquilo que ele faz, mas faz aquilo que a máquina determina. Para dizer simplesmente, a diferença entre o carpinteiro e o marceneiro. O carpinteiro é carpinteiro porque faz a mesa. O marceneiro é marceneiro porque trabalha na marcenaria. Mudou a nossa perspectiva. Juridicamente, o meu, o teu, o nosso, o deles, passou a ser organizado de uma forma um pouco diferente. Uma forma um pouco mais abstrata. É aqui que surge a noção de direito subjetivo, do trabalho, da propriedade. O homem, máquina, para ele, a força do seu trabalho se torna apenas um meio para produzir um objeto de uso ou um objeto de troca. O que marcou fortemente essa segunda revolução industrial foi uma curiosa alteração no mundo do mercado. Até o final do Renascimento, a bem observar, não existia mercado de propriedade. A terra não era mercado. E a terra, não sendo mercado, ela era algo que constituía o nosso ambiente. Mas ela não era objeto de mercado, não se vendia a terra se apropriava ou se conseguia por meio de relações dinásticas. E as disputas eram nessa forma. E como o trabalho se ligava diretamente à terra, o trabalho também não pertencia a nenhum mercado. Antes, agora muda. A grande transformação para a segunda revolução, a do homem-máquina, é que a terra se transforma em objeto de mercado, ela começa a ser comprada e vendida, e junto com ela o trabalho se torna independente e ele também começa a ser comercializado. Essa grande mudança ocorreu pelo aparecimento daquilo que, por assim dizer, inaugurou o mundo capitalista, o dinheiro. O dinheiro sempre existiu. A frase bíblica é conhecida. A quem pertence esta moeda? Jesus olha, vê a efígie de César, vai dizer quem é essa efígie? De César. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse era o dinheiro antigo. Não que as moedas desaparecessem, mas ela toma um outro sentido. O dinheiro aparece com o advento, concomitantemente, do capitalismo. O Fausto de Goethe tem no segundo Fausto, na segunda parte, tem uma cena muito curiosa,
em que o demônio, enfim, Mefisto, leva Fausto até o mundo de um imperador. Ele entra dentro do castelo, enfim, no momento em que o imperador está desesperado e gritando com seus ministros que o seu reino está falido. É nesse momento que chega Mefisto com Fausto. Ele vocifera, o ministro da economia, não, dizendo: o que fazer? Vocês não fazem nada, nós estamos falidos. Aí Mefisto entra dentro do corpo do bobo da corte e fala: eu tenho uma solução. Todo mundo dá risada, porque afinal é o bobo da corte. Nesse momento, o imperador desesperado fala assim: calem a boca, deixa ele falar. E o bobo, isto é, Mefisto, diz: me traga uma folha de papel, ou papiro, que fosse papel, e uma pena e tinta. Não? Eu tenho a solução. Faça o que ele pede. Trazem e ele escreve. Não? Ao portador dessa, pagar-se-á a quantia de tanto, e para isso responde o tesouro do imperador. O imperador vira-se para ele e fala assim: mas eu não tenho tesouro nenhum, eu estou falido. Não, o tesouro que está embaixo do seu castelo. Ao que o imperador contesta: mas embaixo do meu castelo não há tesouro nenhum. E aí diz Mefisto: e alguém precisa saber disso? Estava criado o dinheiro no sentido moderno, que é uma abstração. A moeda deixa de ser de César. Ela é uma pura abstração. Isso permitiu que todos os objetos, o solo, o trabalho, pudessem ser comercializados. E isso alterou o modo de nós olharmos o mundo. A introdução desta moeda, ela permitiu uma espécie de neutralização de todos os objetos. O dinheiro compra tudo. Mas permitiu também uma neutralização de todos os sujeitos. Somos todos sujeitos de direito. Nasce aquilo que nós viemos chamar de direito subjetivo, que é uma abstração equivalente à abstração da moeda, e que nos permite igualar todos. Esse mundo é o mundo do homem-máquina. O advento dessa nova sociedade altera a nossa relação, a relação do homem com o mundo. Não obstante, ainda que a gente perceba que nós comecemos a dividir o mundo em direitos, não, o universo corpóreo todavia subsiste. Casas, móveis, madeiras, mesas, imagens ainda estão lá. É claro que, de uma forma abstrata, eu passo a ter as máquinas, os móveis, sob um título abstrato. Eu tenho ações, por exemplo, ou tenho uma carteira de trabalho, e, nesse sentido, sou trabalhador. Não obstante, nós lidamos ainda com o mundo nessa forma, por assim dizer, corpórea. Isso é forte, molecular. Pois bem, é justamente esse ambiente que foi alterado pela, vamos chamá-la, terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, a atual revolução industrial, é aquela que implica a substituição das máquinas por aparelhos eletrônicos. Cada vez mais miniaturizados, nessas unidades de convergência tecnológica fantástica. Bom, o que é que muda? O que é que se altera nesse mundo? O ambiente é alterado. E é alterado por essa não coisa que nós chamamos de informação. A informação é uma não coisa. Eu estou usando a palavra não coisa para diferenciar de tudo que foi o ambiente humano no passado. Isso porque
as imagens eletrônicas, seja no computador ou mesmo na tela da televisão, elas são hologramas, programas. Elas são tão impalpáveis que parecem, agora voltando à metáfora, parece escapar totalmente à nossa possibilidade de agarrar. No mundo da máquina eu ainda agarrava, a mão ainda fazia um sentido. Hoje nós sabemos que as mãos estão cada vez mais reduzidas. Talvez o que tenha sobrado da mão seja a polpa do dedo. Nós sabemos disso. É quase a única coisa que nós usamos da mão. E, nesse sentido, é um mundo impalpável. Eu não agarro mais, por assim dizer. A informação, nesse sentido, ela tem a ver com esses aparelhos que permitem apresentar nessas telas os algoritmos, que são fórmulas matemáticas, e que, por sua vez, surgem na forma de imagens coloridas, imagens em movimentos, textos, imagens, não? Mas que não possuem, por assim dizer, matéria a ser informada. Essa distinção matéria e forma, ela se esfumaça, ela começa a perder totalmente o seu sentido. Ao contrário, pensando bem, nós lidamos com formas, códigos numéricos, que, por assim dizer, permitem fazer aparecer mundos com os quais nós começamos a lidar. Eu confesso que, por vir de uma outra geração, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com isso. E há um ano atrás, vendo 2 netos, um de 6 anos e o outro de 7, brigando, porque um dizia, eu não quero que você entre no meu mundo, e o outro fala assim, eu vou entrar. Eu olhava para eles e do que eles estão falando? Eu tenho dificuldade de entrar nesse novo mundo. Eles não. Nesse novo mundo, por assim dizer, as coisas se definem de uma outra forma. Esses mundos que são revelados, que aparecem pelo toque da polpa dos dedos, eles acabam fazendo com que as velhas formas de nós pensarmos, por exemplo, tão simples como a distinção entre o verdadeiro e o falso, o correto e o incorreto, o certo e o adequado, ou o adequado e o inadequado, exige uma tarefa totalmente nova. Essas dicotomias não se aplicam mais exatamente nesse mundo. Nós lidamos agora apenas com virtualidades, que é a palavra que ficou em moda. Bom, nesse mundo, expressões antigas como memória, e se nós pensarmos na memória do computador, o que nós temos é essa não coisa, essa virtualidade. A virtualidade não é propriamente imaterial, em oposição ao material, porque a virtualidade não é, a rigor, consumível. Nós não podemos consumir virtualidades. Ainda que ela exista e esteja, por assim dizer, enclausurada dentro de coisas, o chip, por exemplo, que é de silício, ainda assim, ela não é um objeto de uso. Para a gente pensar bem, a virtualidade não é um objeto de uso, ela não se usa. Ela não está propriamente ao alcance da mão, ela não é manipulável e não é manuseável. Ela é, para usar o neologismo, acessável, que é outra coisa.
o que ainda precisa ser feito não pode ser mais aprendido, nem propriamente produzido, porque tudo é efetuado automaticamente por não coisas, por programas. Bom, obviamente, daí se segue uma clara descoisificação do mundo, uma descoisificação do mundo que torna, inclusive, expressões como tangível e intangível, que o direito continua usando, um pouco sem sentido. Não? Se nós pensarmos bem, não? O bit, ele não é bem a negação de algo tangível, tangere, tocar com as mãos, não? Ou tocar com os dedos, tangere, não? E por isso que a gente tem que falar de não coisa. E aí, virtual nesse sentido. O que é esse homem que vem no lugar do homem-máquina? Como ele é alguém que usa polpas dos dedos, ele lembra um pouco o prestidigitador. E talvez a gente possa chamar esse homem de homem lúdico. Ele joga com a polpa dos dedos. Bom, nesse novo mundo, as coisas se alteram. Pense, por exemplo, no fenômeno da reprodução de uma obra. Não? Antes, nós lidávamos com a fixação num meio tangível, a impressão de um livro. Agora nós temos o acesso eletrônico, esse armazenamento em forma digital, que equivale a uma reprodução. Mas nesse mundo, o copyright, a cópia e o original, são difíceis de ser distinguidos. Não há propriamente mais cópia original. Quando você baixa o quê? O original, o direito tem dificuldade de lidar com isso, porque toda a sua nomenclatura ainda é a nomenclatura do mundo corpóreo. E nós lidamos com algo que não entra na distinção corpóreo e incorpóreo. Nós estamos numa outra realidade, a virtual. Obviamente, isso acaba provocando uma mudança no modo como nós vamos percebendo o mundo que nós estamos. Por exemplo, quem é o autor? Quem cria a obra? Hoje nós sabemos que obras podem ser criadas por programas. O programa é um criador, como é a obra do criador, no sentido antigo. Como é que nós lidamos com a organização desse mundo virtual? Um exemplo conhecido, que me foi trazido há algum tempo, e que se me perguntava como lidar com, por assim dizer, as limitações virtuais que se estabelecem para acesso a um site, ou a um sítio, como dizem os portugueses. Esse dispositivo que a gente chama de CAPTCHA, ou reCAPTCHA, onde aparece aquela perguntinha: você é um computador? E nós temos que clicar, que não somos computadores. A pergunta que me faziam a respeito dessa nova realidade era: se nós inventarmos, e já foi inventado, um robô que é capaz de clicar, não sou um computador, esse robô mente?
É uma pergunta curiosa. Parece que salta aos olhos que mentir é alguma coisa que exige consciência. Consciência no sentido de conhecer-se a si mesmo. A pergunta que se faz é, o robô se conhece a si mesmo, ele mente? O robô é uma máquina. Não dá para dizer que ele se conhece a si mesmo. Mas quem fez o robô, isto é, quem criou o programa, conhece o robô. Se o robô é capaz de mentir, entre aspas, mas ele não mente porque ele não tem consciência, quem mente? O Criador? Essa hipótese chegou a ser cogitada nos anos 70 do século passado, quando estavam aparecendo os robôs. Não? O robô do 2001, do Kubrick, não? É um robô desse tipo, que, criado, se torna independente. Esses robôs não existem, eles não existem mais. Quando se cria hoje o robô, você cria uma máquina que é capaz de aprender com a sua própria atividade. Portanto, a relação entre o criador do robô e o robô não é mais uma relação direta. É difícil você responsabilizar, portanto, a mentira do robô, atribuindo a responsabilidade ao criador do robô. Na verdade, nós entramos num mundo em que as máquinas são, por assim dizer, construídas para se, entre aspas, enfrentarem umas às outras. Se antes eu criei o mecanismo do catch-up, né, para impedir que um robô seja capaz de entrar dentro de um site, essa relação é uma relação de algoritmo com algoritmo. É difícil nós imaginarmos aqui como lidar com isso em termos de conceito jurídico de responsabilidade. O que é responsabilidade nessa nova situação? Aliás, o direito está tentando lidar com isso. Por exemplo, na Suécia, os desenvolvedores de um site chamado Pirate Bay ficavam disputando uma questão sobre a, entre aspas, natureza de um site indexador. Tentavam entender como era juridicamente possível de qualificar aquilo. Tentavam entender o que era aquela plataforma, como localizar isso, e, nesse sentido, tentar entender o que é que acontecia quando alguém atravessava a barreira estabelecida para o robô e entrava dentro do site para colher informações, por exemplo. A tentativa foi difícil de ser levada a cabo. Na verdade, o que é o site? É uma propriedade? Nos Estados Unidos, por exemplo, a jurisprudência tentou, alguns anos atrás, tentou qualificar o site como se fosse uma propriedade imóvel, mas também não deu certo. O conceito de propriedade imóvel não se encaixa totalmente, e eles perceberam isso. Afinal, a nossa relação com os sites é uma relação muito mais de, se aproxima talvez de serviço, seria um serviço, mas é um serviço onde não existe relação de causalidade, eu não consigo lidar com causalidade. Se eu não posso falar de propriedade, móvel que seja, para tentar descobrir a natureza desse site, ou do programa que o alimenta, do que eu tenho que falar, então? Talvez de liberdade? O nosso Tribunal de Contas da União, aqui no Brasil, tentou lidar com isso recentemente, a respeito dos leilões eletrônicos. Acho que isso é de conhecimento geral. Apareceu o problema. A gente sabe que o robô é mais rápido que o cérebro humano. E, na hora de fazer lances, se descobriu que um dos participantes conseguia fazer lances em
2 segundos após o outro, 3 segundos, e ganhava. Isso deu um problema, foi levado ao TCU. O TCU não disse que isso era ilegal, ilícito, mas achou que isso criava um problema de concorrência, porque o robô era mais rápido. Então estabeleceu uma regra, não propriamente uma regra jurídica, uma regra técnica. Os lances não podem ter menos de 5 segundos. Com isso se imaginou, bom, tiramos o robô da parada. O que acontece com uma solução como essa do Tribunal de Contas da União? Ela mostra um pouco o modo como a gente está aprendendo a lidar com esse mundo da informação, que talvez venha a levar progressivamente, se não a um desaparecimento, pelo menos uma diminuição clara da importância daquilo que o século XX chamou de norma jurídica, imperatividade, e o Estado como o senhor dessa imperatividade, a lei e a Constituição. O que é que entra aqui no lugar? Entra algo parecido com uma instrução técnica. Não, menos de 5 segundos não pode. Só que esse não pode não significa propriamente norma, no velho sentido. Significa uma fórmula capaz de fazer com que a gente distinga se é um ser humano ou se é um robô. É disso que se trata. Eu preciso de uma fórmula para separar um do outro, não mais do que isso. E daí eu vou tirar as consequências jurídicas. Mas, na base, a norma fundamental é uma questão de ordem técnica, não é uma questão de ordem normativa. Está mudando o mundo? E como? Bom, nesse mundo que nós estamos percebendo completamente em transformação, o que a gente pode dizer a respeito dessa relação entre o homem e o mundo? Nessa nova condição, como eu disse, o ser humano começa a não mais ser percebido como persona, uma palavra importante em toda a cultura ocidental, e até hoje. E no direito, um termo marcante, pessoa física, pessoa jurídica. Parece que nós entramos numa situação em que a ideia de uma persona de ações concretas, no velho sentido, vai sendo substituída por esse performer, esse prestidigitador, que não age mais, ele digita, e com a polpa dos dedos. Então, ao invés de captar, agarrar, de conceber, compreender conceitos, conceptos, ele é apenas alguém que olha, assiste, brinca, joga. E nesse mundo, nós vamos observar algumas transformações fundamentais. Uma delas é, por assim dizer, o empobrecimento da distinção entre o público e o privado. A distinção começa a se tornar porosa no mundo que nós começamos a viver. Pense, por exemplo, na internet. A questão de saber se seria possível dizer que o usuário das redes, quando opta por utilizar um perfil, de certo modo público, quando ele entra dentro de uma rede, a questão de saber se ele assume o risco de disponibilizar todos os seus dados de uma forma irrestrita, e se ele teria alguma legitimidade para impedir que isso seja, de certa forma, apropriado, se torna um dilema complicado. Como é que eu lido com isso? Ou seja, o tema tradicional
liberdade de expressão e, de outro lado, também todo o resguardo da intimidade e da privacidade, nós sabemos hoje, é um tema difícil de nós enquadrarmos juridicamente. Isso porque essa fronteira entre o público e o privado se tornou porosa. Que mundo é esse no qual nós estamos, então, entrando, por assim dizer? Como é que a gente percebe este mundo? Talvez a gente pudesse falar, nesse sentido, do aparecimento de um novo sujeito. Um novo sujeito que não é propriamente persona, no seu sentido tradicional. É um sujeito que, por assim dizer, ele vai se formando na medida em que ele vai aparecendo. É muito curioso isso. E ele aparece na forma de solução e resolução de problemas que vão surgindo. Isto é um sujeito que vai aprendendo por monitoramento. Você vai entrando no jogo e aí você vai se formando. Os perfis vão se formando. Esse novo sujeito, por assim dizer, ele tem um perfil distinto que a gente talvez pudesse qualificar por uma extrema singularidade. É um sujeito novo, nesse sentido estranho. Ele é novo no sentido de que nós entramos num mundo em que a singularidade é levada a um extremo, por assim dizer. E, por conta dessa singularidade, nós entramos numa espécie de culto do singular, que então aponta para um novo sentido da palavra objetivo, da palavra objetividade, que então que ocorre por meio de conexões transsubjetivas no sentido tradicional, em que tudo se impõe conforme uma espécie de lógica de exemplares, em que você evoca imagens, apresentações de imagens. Para ficar num exemplo, que acho que todos nós conhecemos, as transmissões das deliberações, dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal mostram um pouco isso. Sem que a gente perceba, salvo aqueles que são do ramo, que sabem do que os ministros estão falando e pensam na Constituição escrita, no texto, tal como ela diz. Se a gente olhar bem, o que nós temos hoje são figuras imagéticas, e tudo se dá em torno disso, dessas singularidades. Claro que, do lado de quem viveu ainda, e ainda vive com um pé no outro mundo, nós protestamos. Dizemos, absurdo, que decisão absurda, onde é que foi parar o texto da Constituição, fizeram isso e aquilo. Mas quem olha na tela da televisão ou se alimenta das redes de comunicação não vê mais assim. Nós vemos singularidades, e uma espécie de culto à singularidade, onde o que vale é essa imagem produzida. Esse é um mundo que, por assim dizer, faz com que nós vivamos num ambiente de lugares comuns liquefeitos, onde as coisas parecem girar em torno delas mesmas. Surge um argumento, produz algumas consequências e se interrompe. Isso provoca um mundo jurídico em que a velha ideia de um tronco enraizado, a partir do qual corre toda a seiva até a última folha, a árvore, vai sendo substituída por aquilo que talvez pudéssemos chamar de tubérculo, rizoma, não uma árvore, uma batata ou uma mandioca, que produz algum movimento e depois se interrompe.
um pouco a sensação que nós temos do lado jurídico desse mundo de singularidades que é provocado pela era da informação. Esse mundo de singularidades, na era da informação, ele, por assim dizer, deixa claro esse fosso, esse fosso quase insuperável, em que as consequências de decisões se interrompem, não precisam ser levadas até o fim. Talvez um exemplo do que aconteça no nosso mundo, olhando de novo para o Supremo Tribunal Federal, é a quantidade de decisões liminares e que levam anos, 10, 15, às vezes 20 anos para se tornarem decisões. E nós vivemos o tempo inteiro com esses tubérculos destacados da árvore. Pois bem, o que nós percebemos, portanto, é o aparecimento de um novo sujeito, um sujeito que não tem propriamente raízes, um sujeito que não é sedentário, ele não se enraiza, ele é nômade. Ele vai para cá ou vai para lá, que é a sensação que a gente tem quando entra nas redes de computação, da internet. Você, ora é alguém, entre aspas, aqui, ora é alguém ali. E isso circula muito rapidamente. Vai ficando cada vez mais difícil nós identificarmos a velha e antiga e forte persona. O que é que nós somos agora? Bom, é óbvio que essas transformações alteram profundamente o mundo. Algumas expressões se tornam realmente difíceis de ser percebidas, inclusive juridicamente. O que é honra hoje em dia? O que significa honra, defesa da honra? Como é que eu lido com coisas desse tipo num mundo como esse da internet? Onde você expõe singularidades. Onde o problema do esquecimento é insolúvel. Não dá para esquecer, nós sabemos disso. Essas transformações alteraram a percepção do mundo no qual nós vivemos. Em lugar das antigas estabilidades do mundo físico, surge, por assim dizer, um mundo sem substância, sem vínculo, até sem vínculo funcional, sem uma orientação fixa, sem conclusão e sem definição, apenas conduzido pela mão do acaso, que faz com que o texto se transforme. Antes a gente pensava preponderantemente na forma linear, lógica, premissa, corpo do argumento, conclusão. Hoje a gente pensa em hiperlinks. Você junta várias coisas ao mesmo tempo. Antigamente, quando eu escrevia um livro, essas coisas que a gente juntava iam para um rodapé. Veja-se também fulano que trata disso. Mas era um rodapé. Hoje isso está dentro do texto. Mudou o modo da gente pensar, inclusive. A impressão que dá é que, nesse mundo, tudo é conduzido pela mão do acaso. The magic chance, o hand of chance, a mão mágica do acaso, e que parece apontar para uma lógica diferente, uma lógica entre aspas, e que parece aquilo que está na raiz daquilo que a gente chama de globalização, de pós-modernidade. Se um dia trabalho teve a ver com tripalium, que ia na canga dos animais, se depois trabalho se esmerou e se tornou algo abstrato, virou direito,
direito ao trabalho. O que é o trabalho hoje? Esse não é um desafio para mim, mas é para todo esse congresso. Muito obrigado.